Então, o último setup, né, de tendência, né, o último setup também que eu vou explicar aqui para vocês nesse curso é o setup tática da primeira hora, ok? Então, para o day trade, né, a abertura é mais importante que o fechamento, tá? Pois a abertura de cada dia vai estar mais próxima da máxima ou da mínima de cada dia em mais de 85% das vezes. Então, isso aí é probabilidade, é estatística, tá? Isso é estatística. 85% das vezes a abertura vai estar perto da máxima do dia ou da mínima do dia. Tudo bem? Então o trader, sabendo esse fato, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder antever se a abertura vai estar mais próxima da máxima e vai operar o quê? Se está mais próximo da máxima a abertura, vai operar na venda. Principalmente se estiver em zonas de resistência. E se a abertura estiver perto da mínima do dia, ele vai tentar operar o quê? Na compra. Entendeu? Por quê? Porque 85% das vezes a abertura vai estar perto da máxima. Se ela está perto da máxima do dia, a gente tem que operar na venda, né? Porque só 15% vai abrir aqui em cima e vai continuar subindo. Tá? Então olha aqui esse gráfico. Olha aqui, ó, abertura perto da máxima. Eu coloquei uma setinha amarela. E abertura perto da mínima, eu coloquei uma setinha vermelha. Aqui, ó, abertura perto da máxima caiu. Esse aqui foi no meio. Esse aqui da máxima caiu. Aqui a abertura já abriu perto da mínima, ó, subiu. Perto da mínima, foi lá em cima e voltou. Perto da máxima, caiu. Perto da mínima, subiu. Abertura, tá vendo? A abertura é sempre no candle verde é embaixo. E no candle vermelho é em cima, ó. Perto da mínima subiu. Esse aqui é indefinido. Perto da mínima subiu. Esse aqui perto da máxima caiu. Perto da máxima caiu. Perto da máxima caiu. Perto da máxima chegou a cair, foi lá embaixo, depois subiu. Perto da mínima subiu, perto da máxima caiu. Aqui foi mais ou menos o meio termo. Perto da máxima caiu, tá? Perto da máxima caiu e subiu depois. Perto da máxima caiu, perto da mínima subiu. Esse aqui é meio termo, tá vendo? Olha lá que interessante essa estatística. E nesse gráfico também do índice futuro, que foi Petro, tá? Diário, tá? E aqui o índice futuro, ó. Perto da mínima, a abertura subiu. Perto da mínima, tu vê que subiu, foi lá em cima, deu um belo lucro depois que devolveu, mas dá para operar no intraday. Isso é pra gente olhar pro intraday, tá, pessoal? Eu tô mostrando o diário, mas só para observar isso, ó. Então a abertura, ela é mais importante que o fechamento nesse aspecto, pois a abertura de cada dia vai estar mais próxima da máxima ou da mínima em 85%. Isso é dado estatístico atual, né? Então, eu não sei se daqui a alguns anos isso vai mudar, tá? Mas por enquanto tá funcionando. Você pega os gráficos, ó, são gráficos atuais, né? 2018, você tá vendo aí, né, ó. Abril caiu, abril caiu, abril subiu, porque tá perto da mínima. Agora aqui, abril caiu perto da máxima, abril caiu, abril lá embaixo subiu. Então eu tenho que procurar agora operar sabendo desse fato estatístico. Por quê? Porque a gente está operando assim no longo prazo, a gente vai ganhar dinheiro, porque a estatística está ao nosso favor. É igual a pessoa que vai jogar o poker lá com as, ele pode jogar o win sempre com as que, porra, estatisticamente, né, ele vai, não pode perder 10 seguidas, perde, mas em 200 partidas ele vai ganhar mais de 70%, né? Cada mão lá tem uma probabilidade, né? No poker, é tudo probabilidade, tá? E bolsa também. Então esse é um fato muito importante que a gente tem que ter, tá? Não só necessariamente nesse setup, a gente ter essa consciência durante o dia, tá? Então o que eu vou fazer? Fechamento do dia anterior perto de um suporte. Se no dia anterior fechou perto de um suporte, o dia seguinte é o quê? Pode abrir também perto desse suporte, né? E suporte é lugar de compra. Então, talvez essa abertura seja o quê? Perto da mínima do dia e vai subir, a gente pode fazer um day trade, tá? Então, olhar o gráfico diário e o fechamento do dia anterior. Aqui, ó. A gente está olhando esse dia aqui, esse suporte, tá? Esse dia, beleza? Dia 16. Tá? Aqui, ó, dia 16 é esse suporte que eu tô olhando, fechou aqui. Tá em cima do suporte. Aí eu vou pro dia 17, que é esse candle.
tá? Ele abriu o quê? Tá vendo? Esse candle aqui que a gente vai trabalhar o day trade. Ele abriu o quê? Perto da mínima. E subiu. Beleza aqui, ele abriu perto da mínima, até tentou cair, tá vendo? Ó, e depois subiu. Então a abertura foi perto da mínima do dia. Por quê? E também estava junto da zona de suporte. Então eu vou tentar fazer um day trade sabedor desse fato, tá? Vou achar algum setup que eu possa operar. Aqui de novo, dia 18, segurou no suporte, né? Dia 17 eu posso também continuar a subir, já que ele está no movimento de congestão, tá vendo? Ó, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Eu posso supor que ele também vai voltar a vir aqui em cima. Então no dia 18 também, ó, ele rompeu, abriu perto da mínima e continuou o movimento de alta, tá? Abertura perto da mínima e subiu. Então aqui a gente vai usar o gráfico, como é rompimento da primeira hora, no Intra 60, tá, pessoal? Aqui é o Intra 60, tá? O dia 17, se eu quisesse, eu marcaria essa máxima também do primeiro candle. No rompimento aqui, eu compraria. Andou, tá? Esse verde é o dia 17 aqui. Esse aqui já é o dia 18, que não aparece aqui nesse gráfico. Também, né? Como ele fechou aqui, a abertura ia ser o quê? Perto da mínima, né? Já que tem esse espaço para subir, tá? Que o papel tá fazendo esse movimento. Então eu marquei as duas a máxima, né? Deu entrada, o papel subiu e aqui o stop. O outro caso agora, fechamento do dia anterior perde uma resistência. Tá, aqui é uma resistência, tá vendo? Se você tá na resistência, a expectativa é o quê? Que bata e cai, né? Esse candle do dia 12. Dia 12 é o que? Ele fechou em cima da resistência já com uma pressãozinha de venda. Então a tua ideia é o que? Que o candle do dia 13 ele vai abrir e vai cair. Tá? Vamos tentar trabalhar. Então ele vai abrir perto da onde? Da máxima. Entendeu? Do dia. Porque para ele cair, ele tem que abrir perto da máxima e cair, tá? Então aqui, ó, a resistência, né? Aqui já é um intraday 60. Aí no dia 13, né? É o dia próximo a esse aqui, tá? Esse aqui é o dia 12. Foi esse candle aqui, que ficou meio lateral de lado aqui, tá? Aí no dia 13, que não tá ainda aqui, abriu feio, jogou para baixo. Então ele abriu o quê? Perto da máxima, tá? Abriu perto da máxima, abertura perto da máxima, desceu, ó. Aí eu marco a mínima da primeira hora e jogo para baixo, tá? Venda. Agora, ele poderia também abrir e romper a resistência. Aí a abertura seria perto da mínima, tá? Só que como ele está segurando uma zona de resistência, eu vou tentar. Ele teve um candle anterior, né? Denotando fraqueza, né? Esse foi de força, mas esse aqui já foi de fraqueza. Então eu vou trabalhar como para venda, tá? E não para rompimento, ok? Nessa configuração aqui. Porque quando vai abrir, você não sabe se ele vai abrir perto da máxima ou da mínima, tá? Aqui a gente está com viés de baixa, porque esse dia do dia 12 está mostrando isso, né? A nossa expectativa é fazer um trade. Então, a gente supõe que ele vai abrir perto da máxima, mas na abertura você não sabe se vai ser perto da máxima ou no dia. Só no final do dia que você vai saber. Tudo bem? Mas como ele está numa zona de resistência, e 80% das vezes a abertura, né, vai ficar perto de um extremo, né? Então eu vou trabalhar como se fosse perto da máxima, nesse caso aqui, né? E vou, como já fiz um candle feio, né? Tá vendo? Ó, um candle de queda. Então a abertura provavelmente vai ficar perto da máxima. E depois a gente joga para baixo a venda. E favorece mais ainda a venda com esse candle aqui. Mas certeza a gente não vai ter, tá? Agora, vamos dar continuidade. Fatores que tornam o setup mais explosivo. Então a gente vai trabalhar com um gráfico de 60, tá? Candle inicial intra 60 de pequena amplitude, tá? Isso é bom. Por quê? Se o 60 tem pequena amplitude, o stop vai ser menor. Tudo bem? E como é que vai ser o 60? O 60 são 4 candles de 15, né? 4 candles de 15 é o que? A ilha.
Então uma ilha estreita é um dos melhores padrões, né, para rompimento, tá? Seria uma ilha bem estreita no intra 15, amplitude pequena entre a máxima e a mínima. A gente estudou o setup da ilha, né? Isso faz com que uma futura entrada tenha boa chance de desenvolver bem, além do stop loss ser menor. Se a gente tem uma primeira hora muito ampla, muito volátil, reduz drasticamente a possibilidade de que uma eventual entrada se desenvolva bem, pois o papel já perderia boa parte de sua força, tá? A gente quer o quê? Day trade pegar movimento explosivo, forte. Então, se lembra que no setup do Oliver Velez a gente falou que os melhores trades vêm de pequenas barras, né? Os movimentos mais amplos. Então, é isso que a gente quer, tá? Então, o ideal é uma primeira barra dos 60 ter pequena amplitude. Claro, próximas de zona de suporte ou resistência, né, para favorecer. Se for suporte, a gente vai trabalhar na compra. Se for resistência, a gente vai tentar trabalhar na venda, tá? Abertura em gap. Gap é importante, idealmente acima de 1%, tá? Em relação ao fechamento anterior, são os melhores. Então, em relação ao fechamento, a linha d'água, tá? Não em relação a corpo não, tá? Aproximado, tá, pessoal? Isso é mais do olho, tá? Abertura em gap vai ser muito importante para esse setup que a gente quer. Mas não é o setup de fechamento de gap, tá? Aqui você vai operar você vai poder operar o fechamento do gap, dependendo se for um gap que tenha uma distância boa, né? Ou você vai poder operar a continuação do movimento prévio, tá? Então, olha só, aqui tem algumas regrinhas de acordo com a tendência prévia. Nem chega a ser tendência, pode ser a perna do dia anterior. Então, esses esquemas é tudo dia anterior, tá vendo? O dia anterior vem de alta, dia anterior de alta. E o seguinte, após o gap, já é o dia que a gente está operando, tá? Então, tendência de alta. Falou? É esse caso aqui. São 4 casos que eu vou mostrar, tá? Tendência de alta. Se a gente tem um gap de alta aqui, então tendência de alta, gap de alta. Com o corpo, né? A cor do corpo, claro que a cor branca é mais interessante, da mesma cor da tendência de alta. Rompeu a máxima, executa o trade. Bom, então você pode executar esse trade, tá? Então gap de alta, aí tem um corpo da mesma cor que esse, rompeu a máxima, entrada boa, tá? Mesma coisa aqui, tem um gap de alta, agora perde a mínima. O que você faz? Alvo, fechar o gap. Se tiver um bom distanciamento, aí você vem fechar o gap, você pode executar o trade. Fechou o gap, tá? Depois, perna de alta no dia seguinte. Só que observa aqui a diferença desse para esse. Esse abre abaixo da perna, esse abre acima. Mas é um gap também. Então, o que você tem que fazer? Rompe a máxima, ó. Gap de baixa aqui agora, tá? Então, tendência de alta, a gente já viu as duas com gap de alta. Rompe a máxima ou perde a mínima, beleza. Agora com gap de baixa, esse caso aqui e esse. Então, nesse caso aqui, você executa o trade perfeito. Aqui é perfeição, tá? Quando abre uma perna de alta e no dia seguinte ele abre abaixo com gap, é provável que ele continue na direção prévia do dia anterior. Então, isso aqui é ótimo. Executa a perfeição que a gente quer. Claro, se esse candle for branco, melhor ainda, que aí já mostra a entrada de força compradora, superou essa máxima, é compra, tá? É compra até para seguir, não é para fechar o gap não, tá? Para seguir, perfurar a linha d'água e ir embora. A linha d'água tá aqui nesse caso, tá? Mas essas cores aqui, pessoal, é título de exemplificação. Claro que no gráfico do dia a dia não vai estar perfeitinho assim, tá? É mais para ilustração, para tu entender a dinâmica que eu quero trazer. Então, vou repetir de novo. Tendência de alta é a perna, tá? Perna anterior. A gente chama de tendência de alta, mas às vezes nem está em tendência de alta. Mas tem que ter uma perna bem desenvolvida. Ok? Pode estar, às vezes, meio lateralizada? Até pode. Vai depender muito da circunstância do dia, tá? Mas geralmente é perna de alta. Beleza. Aí tu vai ter duas situações. Ou gap de alta ou gap de baixa. Por quê? Porque o setup tem que ter abertura em gap. O fator que eu falei, né? Tem que ter gap no setup, tá?
Olha lá, abertura em gap, idealmente acima de 1%. Também não pode ser gap pequeno não, tá? Senão não compensa. Então abertura em gap é obrigado, tá aqui, gap de alta ou gap de baixa. Se abrir com gap de alta, aqui ó, gap de alta, rompe a máxima, esse caso aqui, executa o trade, sim, é bom, provavelmente vai continuar. Agora, se abrir com gap de alta, em vez de superar para cima, ele perder a mínima, qual vai ser o alvo? Fechar o gap, também executa o trade, beleza. Gap de baixa agora exemplo com gap de baixa, esses dois casos aqui. Se rompe a máxima, aqui, rompeu a máxima, executa o trade, é perfeito, é o melhor caso pra gente, é esse, tá? E esse caso aqui, se abre com gap de baixa e perde a mínima, aí não operar, a recomendação é não operar nesse caso, tá? Gap de baixo, perder a mínima, com movimento prévio de alta, não é bom operar, ok? Aqui é outra quadra, só que agora é a perna de baixa do dia anterior. Tendência de baixa é a mesma coisa, ó. Tendência de baixa com gap de alta. Com gap de baixa, esse primeiro caso aqui, ó. Aí perde a mínima, executa o trade bom, tá? Esse aqui boa, entrada boa, ó. Aqui, perna de baixa com gap de baixa. Se superar a máxima, o que vai vir fazer? Fechar o gap. Bom, dá para operar também, ó. Alvo fechar o gap. Se for, tem que ser um gap bom, de 1% pelo menos. Perna de baixa, aí abre aqui, ó. Com gap de alta. Gap de alta, aí perde a mínima, executa o trade perfeito. Aqui é perfeição, é igual esse caso aqui, ó. As pernas, essa perna invade a outra, tá? E aqui, perna de baixa, gap de alta, mas aí rompe a máxima. É ruim, tá? É ruim, não executa a operação. Tudo bem? E lembrando sempre que o que a gente quer é o quê? Uma ilha. Como é intra 60, você não precisa olhar o 15 não. Geralmente o candles pequenos, tá? Isso aqui é o que a gente quer de ideal, pessoal. Claro que nem sempre vai ser o ideal, pô. Se você for vocês viram que para fazer o curso do setup da ilha, porra, foi difícil pra caramba achar uma ilha perfeita, né? Muito difícil, nosso mercado é muito volátil. Tem época que é quase impossível. Às vezes eu fiquei 2, 3 horas para tentar achar uma ilha e não achei, pô. Enquanto eu tô fazendo os outros slides é que eu vou, às vezes aparece uma ilha, de tanto procurar. Que aí eu acho, aí vou e coloco o exemplo. Então, isso são situações ideais. Claro que se você quiser vender, nesse caso aqui, ó, se comprar, se superar a máxima, dependendo desse candle aqui, dependendo de como está o índice futuro, como está as bolsas mundiais, você pode, tá? Mas estatisticamente essa operação ela não é interessante, tá? Porque o viés é baixista. Agora, vai depender muito do dia também, tá? Então vamos lá, exemplos. Ó, viés direcional, não é tendência de alta, tá vendo que aqui caiu no dia anterior. Então esse movimento que eu falo tendência de alta é mais, na verdade, perna de alta, movimento de alta, ok? Então aqui, ó, movimento de alta do dia anterior, beleza? Abriu com gap, o gap ruim, não muito bom, mas eu vou deixar de operar? Não, pô. Candle forte, tá? Esse é o primeiro caso, ó. Esse aqui, ó, gap de alta, entrada boa, tá? Superou, marca a máxima, superou, compra, foi embora. Acima da 200 já. A 9 vinha conduzindo bem já. Tudo bem? O stop tu coloca na extremidade oposta, tá? Foi um candle relativamente grande também. Esse aqui não é ideal, ó. O candle grande com sombra superior, tá? Tem que ser mais comportado o candle. Esse aqui não, já abriu perto da mínima, fechou perto da máxima, né? É um candlezinho, apesar de ser uma amplitude boa, ele não deixou sombra. Esse aqui já deixou uma sombra contra o movimento, então já é ruim, ele deu entrada, mas tu vê que não andou o trade, tá? Mas o movimento prévio foi de alta também, ó. Aqui um exemplo, é um movimento de alta, mas aqui ficou meio lateralizado, mas isso não impede. Teve um gap bom? Vamos ver, ó, gap bom, 2,19 acima de 1%.
Esses gaps maiores já dificultam o movimento de fechamento, né? Então vamos lá, ó. O candle de 15, tá? Só que não é 15 que eu vou operar. Eu vou operar o quê? 60. Então é esse aqui, tá? Deu entrada. Coloca o stop aqui embaixo, ó. E o trade seguiu, né? Intra 60 você pode até carregar como swing, tá, pessoal? Pro dia anterior, se quiser, né? Você carrega, tá? Olha aqui, pessoal, esse exemplo, Itaúsa, nesse dia aqui. Pelo 60 pequeno, a gente já vê que é o que? Formou uma ilha bonita no 15. Então esse é o candle ideal que eu quero. É esse aqui. Movimento prévio de alta, abriu em gap de alta. Vou marcar aqui, ó. É violação, tá? Compra. Violou, comprou. Não espera fechar não, tá? Rompeu, beleza, ó. Superou, compra, stop na mínima e tu carrega aí alguma maneira de carregar, tá? Ou tem alvo percentual, se quiser pegar logo a puxada, 3% sai fora. Ou vai carregar com a 9, nesse caso foi estopado aqui, ó. Aí já saiu meio prejudicado, tá vendo, ó? 1,16. Tá? Aí você decide aí. Se quiser sair também no Intra 15, tentar achar a entrada no horário do almoço ruim, tu joga no Intra 15 e vê se tem uma correção. Aqui, esse outro exemplo. Zona de suporte, tá? O dia anterior de queda, né? Ele abriu num gap, tá? Lá embaixo com um movimento, um candle verde. Então olha só, a tabela, perna de baixa, abriu embaixo, só que aqui eu falei que aqui é mais para configuração. O candle foi branco, não tem problema. Superou a máxima, o alvo vai fechar o gap. Alvo fechar o gap, dá para operar, tá? Gap de mais de 1%, tá? Beleza, ó. Comprei, violou, comprei, veio, fechou o gap, eu saio do trade. MM200 também dando uma segurada, tá? Aqui é aquele caso, né, de gap de alta, de gap de baixa com movimento direcional prévio, né? O gap é pequeno, tá? Entra 60, mas o candle foi mais ou menos, você marca a máxima, superou, aí tu carrega com a 9. Esse aqui é aquele caso, esse aqui, tá? O perfeito, o melhor, tá? Esse aqui vem um movimento meio lateralizado, meio com as médias por cima meio niveladas, né? Aqui no final dá uma caída, então considero baixa, abre com um gapzinho de baixa, pequena amplitude, bom, índice futuro no 60, marco a mínima, esse candle perdeu, venda, ok? Bonito, stop aqui, carregou bonito o trade. Esse exemplo, né, é esse aqui, ó, o primeiro, ó, é um gap de baixa com a entrada para baixo aqui, tá? Boa, né? Entrada boa. Executa o trade. Gap de baixa com perda de mínima. Executa o trade. Bom. Aqui, pessoal, um exemplo. Esse futuro tá vindo a pernada de baixa, abriu com gap de baixa até bom, ó. Quase 2%. Candle bem pequenininho, uma ilhinha, né? Se eu colocar no 15 aqui, ó. Beleza, ó. Então tem que operar o que? Se perder a mínima, venda, né? Ou superar a máxima, eu posso tentar fechar o gap, tá? Então tem que ver o que esse candle aqui fez, ó. Vou colocar o mouse em cima dele, olha lá que ele fez primeiro, ele perdeu a mínima. Então eu entrei na venda, né? Tá? Olha lá, tá vendo? Ele perdeu a mínima, desceu, depois ele subiu, te estopou aqui em cima, tá? Então aqui deu stop nesse caso, deu um stopzinho. Aqui, ó, perna de alta, gap, né? Tá vendo, ó? 590 pontos de gap. Vou seguir o movimento prévio ou fechar o gap nesse caso, né? Foi aquele primeiro caso. Ah lá, aqui nesse caso ele veio tentar fechar o gap, ó. A linha d'água tá mais ou menos aqui, ó, nesse nível, tá? Aqui ela, ó. Então foi um tradezinho aí de uns 640 pontos. Fechou o gap, é o trade bom, né? Fechar gap, tá? Agora, olha um detalhe muito importante, cara.
Olha quem tá aqui, MM21. E olha que pernada, já tava meio esticado, né? Tava em cima, olha só agora os detalhes, ó, de um fundo prévio, que era uma zona de suporte que virou resistência, porque ela foi perdida aqui. PC de venda também, né? Olha que legal esse trade, tá? Vamos lá mais. Aqui outro caso, né? Só que aqui não teve gap, mas foi um PCzinho bonito também, tá? Só que não teve gap nesse caso. Aqui, ó, perna de baixa, gap de baixa, perdeu a mínima, segue o viés, executa o trade, né? Bom. Outro caso aqui de fechamento de gap, ó, perna de alta, abriu lá em cima, né? Marca mínima para tentar fechar o gap aqui na linha d'água, tá? Teve uma certa dificuldade porque tinha a 400 aritmética e a 200, 60, só fechou no dia seguinte. Aqui um exemplo onde o futuro estava meio lateralizado numa congestão, tá vendo? A MM400 aqui, e a outra 400 exponencial e 400 aritmética. Então esse dia aqui, entra 60, tá pessoal? Esse dia abriu num gap de alta com esse candlezinho. Então, como ele está numa zona de resistência, né, ó, o que eu vou supor? Que essa abertura vai estar mais perto da máxima do dia. E vou tentar entrar num trade de fechamento de gap, tá? Um gap grande aqui, né, ó. Tá? Então, teve esse candle primeiro, ó, ele rompeu, foi lá pro alto, tá vendo, ó? Ele primeiro faz a máxima do dia, ele vai lá em cima, tenta romper a zona de resistência, não consegue, aí depois que ele desce, ativa. Aí meu stop vai ficar aqui, ó, tá? Sempre na maior máxima. Não adianta eu querer colocar o stop aqui, pô, se um candle já fez uma máxima depois, né? Então o meu stop, ó, ele fica aqui. E deixo lá, vou tentar lá, e levar para fechar o gap, ó. Linha d'água, tá aqui, ó, fechou. Tá? Então a abertura nesse caso, ela ficou mais perto da máxima do que da mínima, tá? Esse aqui é aquele caso, né, da perna de baixa, tá vendo, ó? E já abre num gap de alta. Então esse é aquele executa o trade perfeito, né? Você marca, perdeu a mínima, vende no fechamento 1,74, tá? Esse é o melhor no caso da venda. Aqui é Petro 4, né? Também vem um movimento de alta e no dia seguinte abriu baixo, né? Abaixo. Então eu marco a máxima, né? Até a linha d'água, deu 1,94. Se você carregou até lá em cima, deu 5,35. Petro 4 entre 60, tá?